você que acompanha o programa Fala Ban, essa iniciativa, criação, persistência e insistência do Sindicato dos Bancários de Sorocaba e região, trazendo para você sempre uma notícia importante, uma informação importante, seja para qual categoria você for, que dá para transportar de A para B sem nenhum problema, porque os assuntos que a gente traz aqui são assuntos profissionais. Deixando já um beijo para a Alice e para a Vitória, que acompanham o programa sempre, estou eu aqui de novo. Hoje nós vamos falar com a doutora Maria Gabriela Vicente Henrique de Melo, da LBS. Ela já esteve aqui com a gente algumas vezes e acendeu para nós o desejo, a vontade de fazer essa matéria de hoje, esse assunto, que fala sobre aquela demissão por baixo desempenho. O que todo bancário precisa saber? Esse assunto vem à tona por conta do que aconteceu no Banco Itaú no dia 8 de setembro, quando o banco promoveu a demissão de 1.000 funcionários ali da cidade de São Paulo, sob a justificativa de baixo desempenho. E aí acende na cabeça do trabalhador, o que será esse baixo desempenho, né? A categoria bancária tem que estar alerta, porque o banco tem algumas ferramentas de acompanhamento. É justamente a partir desse caso que vamos aprofundar o debate, né, sobre os direitos dos trabalhadores, e é por isso que a doutora Gabriela está aqui. Muito boa noite, doutora Gabriela, seja bem-vinda ao nosso programa. Vamos tentar fazer uma prosa legal aqui para todo mundo entender as falas, sem o juridiquês de costume. Boa noite. Boa noite, Júlio. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque essa notícia meio que furou a bolha da categoria bancária, né? Foi divulgada pela imprensa, é muito preocupante, mas também é muito importante a notoriedade que esse caso ganhou, porque eu vejo muito, que você sabe também, o Itaú, muitos outros bancos têm essas práticas de assédio moral que são reiteradas, praticam gestão por estresse, lucram bilhões com as explorações de seus empregados, e é importante essa visibilidade, porque eu sempre vejo na internet, LinkedIn, com as vagas nessas instituições, como por exemplo, o programa de trainee do Itaú é muito bem falado, são divulgadas como o trabalho dos sonhos, uma oportunidade de nenhuma outra. Isso é muito porque a categoria bancária de fato tem muitos benefícios. Tem a PLR, tem o Vale Alimentação, que se destacam entre as outras, só que isso não é uma bondade do Itaú ou dos bancos. É uma conquista da categoria, da luta sindical, e o Itaú, como os outros bancos, é um empregador que está ali buscando lucro. Então, vai ser um trabalho com muitos benefícios, graças à luta da categoria. Só que dentro dessas instituições, nem tudo são flores. E esse tipo de notícia serve para despertar para isso. Doutora, eu quero pedir só um parênteses aqui para poder falar um assunto que eu acho que é bastante importante, que o bancário precisa acompanhar. Quem está assistindo ao programa vai tomar conhecimento. Quem não estiver assistindo, eu peço que quem assistiu, que comunique, que passe para os demais colegas. Quando a gente chega nesse período de pagamento da PLR, conquista do movimento sindical, a redação é do movimento sindical, né? E o banco não encontrou outra alternativa senão pagar. É uma pequena parcela daquela lucratividade do ano todo que os colegas batalham, correm atrás, fazem das tripas coração para poder entregar o produto, bater a meta e coisa parecida. Chega no final do percurso de um ano, você tem o direito à PLR, desde que o banco tenha dado lucro. Qual banco que não dá lucro, né? Só, doutora, e a gente precisa tocar nesse assunto, quando chega a hora do pagamento da PLR, da negociação salarial, o bancário fala assim, poxa, mas vocês vão cobrar de novo por essa... Nem negociação teve, quer dizer, nós tivemos negociação, foi o ano passado, negociação por 2 anos. Se 0,5%, 1%, já está negociado desde o ano passado, né? Esse ano, por acaso, 0,6%. Nós não sabíamos do tarifaço do xerifão dos Estados Unidos lá, nós não sabíamos se ia chover muito, se ia fazer muita seca, se ia faltar vacina no país, se ia ter
polarização, enfim. Nós negociamos o ano passado. E aí a pessoa reclama porque o sindicato está descontando 100, 200, 300 reais. Se tiver descontando 300 reais, puxa vida, é sinal de que o cidadão bancário está ganhando ali mais do que 15 mil reais por mês, que não é pouco salário. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: o sindicato vem trabalhando junto à população, e o bancário é a mesma coisa, de que nós estamos tentando emplacar a isenção do imposto de renda sobre a PLR, sobre o imposto de renda, perdão, para até 5 salários mínimos, que daria 7,5. E aí o Congresso vira, cisca, bom, então cai para 5 mil reais. Eu tenho um ponto. O invisível não está recebendo salário de lugar nenhum, então ele está torcendo para quem ganha 5 mil, que também não tem isenção. Essa é a maldade do ser humano que eu estou colocando aqui para fora, porque eu já ouvi da boca de bancário, né? Ah, mas o amigo meu lá é um empreendedor que vende cachorro-quente e tal, e como ele não tem salário, ele está pouco ligando se vai dar isenção do imposto de renda ou não. Segundo, movimento sindical bancário está pedindo a isenção do imposto de renda em cima da PLR. Aí, esses dias, um colega colocou na mídia aí, olha, me descontaram 7 mil reais de imposto de renda do PLR, e alguém já respondeu na sequência, bom, eu gostaria de estar pagando 7 mil, porque você deve estar recebendo aí na casa dos 30 mil, então, para descontar os 27,5, né? Mas, deixando essa conversa de lado, é lógico que a gente quer o desconto, a gente não quer o desconto, perdão, do imposto de renda na PLR, porque esse cidadão vai pagar 200, 300 reais para o sindicato e não vai pagar 7 mil para o governo, que a gente não sabe para onde o dinheiro vai. Então, quando o movimento sindical aponta um caminho, olha, isso aqui está errado, essa PEC está errada, a falta da defesa da isenção do imposto de renda aqui e ali, a pessoa não tem que ficar revoltada com o sindicato, tem que prestar atenção no que o Congresso está fazendo. Toda essa baderna, as manifestações de ontem aqui no Brasil não foram poucas, né? E aí eu vi gente pedindo dinheiro para mandar Pix para o capitão, para poder pagar o advogado dele, enfim. Eu não quero polemizar mais do que eu polemizei aqui, mas é deixar esse recado, porque o sindicato é culpado por estar cobrando 100, 200, 300 reais no ano por causa de uma negociação, e o retorno, né, do próprio colega de trabalho, eu estou pagando 7 mil de imposto de renda só na PLR, né? Então, onde é que está o erro? Vamos batalhar para dar o desconto, não descontar, perdão, o imposto de renda na PLR, que o seu lucro vai ser muito maior. Não é os 100, 200 reais que você está pagando para o sindicato negociar o seu ano inteiro. Você não está dando dinheiro, o absurdo, né, que as pessoas dizem, que verdadeiramente é 6, 7, 5 mil comparado a 300 reais. É muito. Então, presta atenção no que o movimento sindical está falando, porque nós não somos bandidos, nós somos apontados como um auxílio administrativo para as instituições financeiras, né? Nós somos consultores gratuitos que eles reconhecem o nosso trabalho, nós apontamos a verdade. Dito isso, eu vou tentar não falar muito, doutora, porque quem tem que falar é você, mas eu estava atravessado aqui, eu precisava fazer esse desabafo. Então, nós vamos partir agora para a questão das demissões do banco, né? Perguntando para você, o banco pode simplesmente alegar baixo desempenho para justificar as demissões? De uma forma geral, Júlio, a demissão sem justa causa, que foi esse caso,
não precisa de qualquer justificativa para ocorrer. Esse é, inclusive, o entendimento do STF, que afasta a obrigação do empregador em justificar o motivo sempre que houver uma demissão sem justa causa. Há uma convenção da OIT, que é a número 158, que era ratificada pelo Brasil e que prevê essa necessidade. Mas a sua aplicabilidade já vinha suspensa há algum tempo e foi afastada nesse julgamento. Então, de forma geral, aquela demissão que acontece sem justa causa, ela não precisa de qualquer justificativa. Via de regra, a demissão que vai precisar sempre ser justificada e que precisa estar dentro das hipóteses previstas na lei é a demissão por justa causa, cujas hipóteses estão discriminadas, ainda, claro, que de forma passível de interpretações, porque são hipóteses amplas, no artigo 482 da CLT. O que difere essas rescisões, que ocorreram no dia 8 de setembro, no Itaú, e outras rescisões sem justa causa, é a publicidade que a instituição deu a justificativa para essas rescisões. O fato das demissões terem se dado por suposto baixo desempenho, que sequer, né, sem prova de que isso aconteceu, foi publicizado a todo o mercado. Itaú justificou, postou nas suas redes sociais, divulgou de forma ampla que aquelas pessoas não estavam sendo produtivas. E isso cria um rótulo a esses bancários que pode dificultar, por exemplo, a realocação deles no mercado de trabalho. Essa exposição, é o fato de que todo mundo agora sabe que quem saiu do banco nesta data foi por baixa produtividade, neste contexto dessas demissões, que vem a gerar uma lesão moral. E por isso, sim, é necessário analisar, viabilizar a judicialização se necessário, porque é esse cenário, né, específico dessas rescisões que gerou uma lesão moral para quem saiu nessa data. Como é que esses trabalhadores podem se defender dessa atuação do banco, doutora? Especificamente para esses trabalhadores que foram demitidos nessa data, há sim uma grave lesão moral e que merece reparação. Por isso é importante buscar o suporte do sindicato, apoio jurídico, para viabilizar uma possível ação judicial a respeito dessa questão, das especificidades de como pode ter ocorrido essa rescisão. Então, foram 1.000 pessoas que por si só já têm essa lesão moral por causa da publicidade. Mas a gente não sabe se nesse meio teve alguém que foi demitido em situação vexatória, se tem alguma mulher grávida, por exemplo, que foi demitida. Enfim, essas especificidades também podem agravar ainda mais a lesão moral sofrida e outras coisas também que podem ter ocorrido no curso do contrato de trabalho e que devem ser analisadas. Sobre essa questão também da demissão do dia 8 de setembro, o MPT já abriu uma investigação para apurar as demissões após a representação da deputada Érica Hilton e o procedimento já foi iniciado. Já há um prazo para que o Itaú apresente diversos documentos sobre as rescisões nos últimos meses no estado de São Paulo. Como eu disse, via de regra, o banco ele não tem que justificar nada, mas esse caso, como se deu numa situação muito emblemática, e por causa dessa investigação do MPT, o banco vai acabar tendo que justificar. No caso de outras rescisões, então qualquer outra pessoa que for demitida sem justa causa, sob essa justificativa, é sempre importante analisar o caso a caso e como se deu essa rescisão. Como eu disse, existem outras questões, né, que podem, por exemplo, fazer com que essa rescisão não tenha ocorrido da forma certa. Nem sempre vai ser possível postular judicialmente, reclamar alguma coisa, sempre que for alegada baixa produtividade. Mas é sim importante buscar um apoio jurídico, porque às vezes a gente não vai discutir a demissão em si, mas a gente pode, por exemplo, discutir uma situação reiterada de assédio, uma gestão por estresse, uma perseguição, algo nesse sentido que culmina na demissão. Reclamar a demissão em si nem sempre vai ser possível, mas a gente tem que analisar o cenário como um todo. Doutora, a fala sua aí foi bastante importante para o que eu estou pensando agora. Nós tivemos aqui na base de Sorocaba uma gestora geral que diziam ela não gostava de administrar mulheres grávidas trabalhando na instituição Itaú, tá? Então, a grávida, ela tinha um certo desdém por parte dessa gestora. Lógico, ela se defendia dizendo que não era nada disso, mas nós tínhamos reclamações internas que apontavam esse desgosto que ela tinha, né, de administrar
uma localidade com mulheres grávidas, talvez por conta de afastamento, a gente não sabe, mas a gravidez para mim é um negócio sagrado, não dá para você mexer, porque aquela pessoa está gerando a vida de uma outra pessoa. Eu acho, não consigo nem explicar o que é que eu acho de tão bonito que é. Porém, a sequência é a seguinte: bom, a grávida se afastou, ela vai ficar X meses afastada, tal, por direito, por nossa convenção coletiva. Quando ela voltava ao trabalho, tinha alguém trabalhando no lugar dela, porque o banco remanejava alguém e colocava lá. E aí, passados 180 dias, segundo as leis, a instituição não precisa mais guardar a vaga daquela pessoa naquela localidade. Tá, vamos dizer que a lei esteja correta, eu não concordo muito com isso, mas ofertar para a recém-mamãe trabalhar 150 quilômetros de distância da cidade do bebê, eu acho que é um segundo crime, né? As mulheres eram obrigadas olha, tem uma vaga para você, vamos falar aqui de Sorocaba, tem uma vaga em Itapetininga para você. A pessoa tem que pegar 70, 80 quilômetros de estrada para ir e voltar todo dia. Como é que fica a amamentação da criança? Né? Será que o banco não pensa nisso? Será que é essa gestora que tem essa opinião diferenciada? De qualquer forma, a gente não conseguiu fazer prova junto ao banco, porque o banco diz: isso não é gestão, não é pedido nosso. É alguém que está. Aí você dá o nome dessa alguém, a pessoa fala: não, mas não está acontecendo. No meio dessas 1.000 pessoas, e você falou bem falado, pode ter realmente uma grávida, uma recém-retornada da gravidez, com bebê amamentando, que tinha outras dificuldades, né? E aí, quando você vai procurar emprego numa outra localidade e fala: olha, eu trabalhava no Itaú, já vem na cabeça: opa, será que essa pessoa não é uma das 1.000? E aí manchou o currículo da pessoa, né? Isso não tem como interessar. Tem? O que a gente tem duas situações aí, né? Essa questão da mulher, independente, né, de ter sido rescindido o contrato aqui, agora ou não, é muito comum. A mulher acaba de ter neném e o banco coloca ela para outro lugar. Porque às vezes isso força ela a querer sair do banco. Que mulher que vai ficar 3 horas na estrada sem conseguir alimentar o neném, enfim, isso às vezes força ela mesma a abrir mão daquela estabilidade que ela tem e querer sair do banco. E, claro, quando você vai para o mercado de trabalho, com todas as questões que ainda existem contra a mulher na realocação do mercado de trabalho, ainda mais com o neném recém-nascido, isso dificulta. Então, a coisa que a gente pode analisar é esse cenário da discriminação da mãe, né? Ainda que não mais no período de estabilidade, em razão de estar naquele período em que o bebê precisa de uma maior atenção. E, de uma forma geral, para quem foi demitido nesse caso, existe sim um dano moral, né, em razão dessa publicidade, de uma forma geral. Você publicizar que quem saiu nessa data foi uma pessoa que tinha baixa produtividade, gera um estigma no mercado de trabalho, que é sim uma lesão moral. Você saber que quando você for fazer uma entrevista de emprego, na sua carteira vai estar aquela data que ficou notória, foi publicidada, então todo mundo sabe que dia 8/9 foi uma data emblemática para quem saiu do Itaú. Coloca ali uma marca no seu nome e gera um dano moral, né? Porque é uma situação específica. O assédio é a situação reiterada. Então, por vezes, a pessoa vai ser demitida dentro de uma situação de assédio. Aquilo vinha acontecendo, como, por exemplo, o caso de uma mãe, né? Que desde a gravidez vinha sentindo alguma diferença ali no tratamento. Nesse caso específico, ainda que não existisse o assédio moral reiterado, houve um dano moral. Naquele ato, só pela publicidade que foi dada, pela marca que foi colocada sobre o nome dessas pessoas, sobre essa data, houve um dano moral. Um fato específico aconteceu.
Tá. Doutora, também eu fico meio para não seguir nossa conversa aqui, mas lá vai uma farpada na Pulse, Santander disfarçado, tal, que dentro, internamente da Pulse, eles dizem o seguinte para os funcionários: olha, agarra esse trabalho aqui, porque você nunca vai conseguir entrar num banco. Então já deprecia a pessoa, já diminui aquele trabalhador, afirmando que ele não vai conseguir trabalhar num banco. Fique quietinho aí, faça o que a gente está mandando você fazer. Então, aí já tem um outro tipo de assédio, né? E o que me deixa muito triste é que ali dentro tem muitos jovens mesmo, 18, 20 anos de idade, tem mulheres, né, estão começando ainda a virar mulher, no meu ponto de vista, e elas se orgulham de ser mães solo, né? Mas elas não têm verba para poder deixar o filho numa escolinha. Na verdade, eu digo que a mãe solo é a avó da criança, que acaba ficando com a criança em casa enquanto a mãe vai trabalhar, né? Então é uma crítica que eu faço aqui e já dou uma farpadinha na Pulse, porque eles tentam sair fora da instituição financeira de todos os modos e abrir um processo contra o sindicato por causa da manifestação que nós fizemos no começo do ano. Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto, que você já falou, mas eu preciso perguntar. O banco no caso da demissão desses 1.000 trabalhadores, ele é obrigado a apresentar prova, como avaliação formal, registro, de acompanhamento. Antes de desligar um funcionário, ele é obrigado a apresentar essa avaliação? Como eu disse, a rescisão sem justa causa ela não tem que ser justificada. Então, não é necessária a comprovação do baixo desempenho para que tenha demissão. No entanto, nesse caso específico, né, como eu falei, como foi aberta a investigação pelo MPT, eles vão ter que acabar justificando pela situação que foi gerada ali. Pode ser também que essa documentação tenha que ser de alguma forma apresentada em processos judiciais. Realmente vai depender de cada caso. É comum, né, que se espere, claro, os feedbacks, que você tenha recebido algum feedback negativo anterior para ser demitido sob essa justificativa. Mas o que eu sempre falo quando eu atendo a pessoa, o banco poderia dar essa justificativa e ele poderia não dar nenhuma. Poderia só demitir sem justa causa. É que esse caso é muito emblemático, pela quantidade, né, pelo volume e pelo quadro. Então, muitas pessoas têm narrado ali nas redes sociais, internet, puxa, eu tinha acabado de ser promovido, eu tinha acabado de ter um feedback positivo, que dá indícios de que, assim, dentro dessas 1.000 pessoas, pode sim ter uma ou outra que estava em situação de baixo desempenho, como isso pode ter sido uma justificativa geral para todas elas, e pessoas que não tinham baixo desempenho acabaram sendo taxadas dessa forma, né? Então, como eu disse, é uma situação emblemática, uma data que ficou ali taxada, o que não significa que uma demissão sem justa causa de um indivíduo apenas, né, que tenha se dado sob essa justificativa, o banco não vai ter, por exemplo, que num processo judicial apresentar esses documentos. Vai depender do que está sendo ali alegado, né, do que a gente está reclamando, isso pode vir a acontecer. Mas isso, Júlio, eu acho que é muito importante a gente pontuar, porque pode ter gente do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal que está escutando a gente, e lá nesses bancos públicos, a gente não tem a demissão por baixo desempenho, mas a gente tem a figura muito comum, que é o descomissionamento por baixo desempenho. Aí muda de figura, tá? Existe sim uma regra para esses casos do descomissionamento nessas instituições, e é necessário, quando o descomissionamento for por baixo desempenho, a justificativa, né, que a gente fala justo motivo de forma legal, e as avaliações formais anteriores que demonstrem esse baixo desempenho. A gente sabe que esses bancos também às vezes tentam falar que tinha baixo desempenho e não tinha, quando a gente vai olhar, né, de forma mais fria a documentação, e tudo isso pode ser discutido judicialmente. Então é importante falar que aqui nesse caso, quando eu falo de desnecessidade de apresentar a justificativa, os documentos, é para as empresas privadas no caso de demissão sem justa causa. Os bancos públicos, a demissão por justa causa, tudo isso muda de figura.
Tá. Doutora, eu preciso. A próxima pergunta é sobre o departamento jurídico, né? Mas eu quero fazer uma observação aqui que o Banco Itaú, para os demitidos já há alguns anos, nós trabalhamos a CCV, Comissão de Conciliação Voluntária, que é no caso do funcionário que foi demitido, que já tem um outro emprego em vista, né? Que ele pode fazer, ele deve fazer um contato com o sindicato e solicitar essa CCV. Como é que funciona a CCV? Você faz um relato para o sindicato do que acontecia com você dentro da instituição Itaú. O sindicato vai fazer um agendamento com o banco, então vai ficar o advogado, o representante do banco, o representante do sindicato, o demitido e o advogado da LBS. No caso aqui agora vamos falar da doutora Gabriela. E ali, nessa conversa em videoconferência, vai ser feito um relato das coisas que o demitido está fazendo, do que acontecia na gestão dele, e o banco vai fazer uma avaliação do quanto aquilo poderia ser indenizável e faz um contato depois com o demitido para dizer, olha, o seu processo vale tanto. Se a pessoa quiser, se a pessoa, o demitido quiser, ele pode aceitar o valor. Se não quiser e o valor for muito baixo, você pode entrar com o processo judicial, tá? A gente precisa falar sobre isso, porque depois que, em 2017, o senhor Michel Temer desobrigou o sindicato de acompanhar a homologação do trabalhador, muitos colegas não estão fazendo o uso do sindicato, e quando eu pergunto por que você não procurou o sindicato? Ah, mas eu não era mais bancário, eu fui mandado embora. Então, nós temos ferramentas para o bancário, mesmo que depois da saída dele. Tá? Precisa deixar isso bem claro. Se te interessa participar da CCV, Comissão de Conciliação Voluntária, você entra em contato com o sindicato, nós vamos fazer o agendamento de tudo bonitinho com o banco para você poder fazer o seu relato. O que acontecia, os assédios, as dificuldades, a mudança de cargos, que você não era competente para aquilo, mas executava. Então, tem uma série de coisas que você pode relatar e relatar direto para o RH do banco, né? Isso é bastante importante que você do Itaú saiba e que você do Bradesco comece a tomar conhecimento a partir de agora. Semana passada, nós fizemos uma assembleia, teve uma votação um pouquinho menor do que eu desejava, do que eu esperava, mas, de qualquer forma, a CCV está funcionando no Bradesco também, a partir de agora. Então, você desligado algumas semanas, alguns meses atrás, desde que não tenha sido por justa causa, ou que você não tenha um processo judicial já dado entrada, você pode procurar pelo sindicato para que a gente possa fazer um agendamento da sua conversa com o RH do banco, com o apoio do sindicato, advogado do sindicato e tal, para poder fazer jus a essa CCV. E da mesma forma, não ficou contente com o valor apresentado, vida que segue, entra com um processo judicial, tá bom? Porque você tem todo o direito. A CCV é uma tentativa de colocar a mão na roda para você, quando você já saiu de A e foi para B, quando você já está encaminhado, tá bem? Deixando bem claro isso. E outra, o sindicato nunca vai falar para você, tá bom, não tá bom. Quem tem que decidir é você, tá bem? Porque só você sabe o que aconteceu lá dentro, só você sabe o que você teve que suportar. Então, não é o sindicato que vai falar, ó, beleza, pegue, não pegue. A decisão é sua. Doutora, voltando aqui, porque o assunto é esse, mas eu não podia perder a brecha. Quando vale a pena o bancário procurar por auxílio jurídico? Júlio, eu acho que assim, nunca custa procurar auxílio jurídico. Algumas pessoas falam,
Acontece com todo mundo passa por isso, nem vou procurar um advogado porque não deve ser nada. Eu acho que sempre, ou durante o contrato de trabalho, ou após a rescisão, se o bancário tiver dúvidas, achar que possa ser vítima de alguma infração trabalhista, algum episódio de assédio, perseguição, ou como nesses casos agora do Itaú, se a rescisão não se deu de forma correta por algum motivo, é importante buscar o jurídico do sindicato ou algum advogado da confiança para uma análise aprofundada. Às vezes a pessoa acha que acontecia com todo mundo e por isso não é nada, mas na verdade é um caso de assédio estrutural que afeta todo mundo ali, né? E consegue, às vezes, até dar um toque nos colegas, às vezes durante o contrato de trabalho a pessoa fala, mas eu não vou entrar com esse processo agora, porque tenho medo de retaliação, tenho medo de demissão. Tudo bem, mas saiba o que está acontecendo. Eu acho que o conhecimento ele nunca é demais. Então, você está ali sabendo quais são os seus direitos, sabendo o que está sendo infringido dentro do seu contrato de trabalho, é importante. E aí, Júlio, você mencionou a CCV, eu tinha colocado aqui para pontuar também essa análise, porque quando a gente fala de Itaú, é impossível a gente não falar da CCV. A CCV é um instrumento muito interessante de celeridade, então é muito mais rápido do que um processo. Muitas vezes a pessoa ela quer resolver aquilo antes de se colocar no mercado de trabalho, e a gente sabe que há ainda esse receio de ingressar no mercado de trabalho, se recolocar no mercado de trabalho com um processo judicial em nome, né? Lembrando que o processo judicial na trabalhista, via de regra, ele é público, então as pessoas elas têm acesso, elas sabem que você tem um processo, e isso não deveria ser um problema, mas muitas vezes é. Os RHs consultam isso e as pessoas têm medo de se recolocar no mercado com ação. Então, ou elas querem esperar se recolocar para ingressar, mas nesse meio tempo ela pode, às vezes, tentar um acordo na CCV que não tem publicidade, pode, às vezes, já encerrar aquilo ali de uma vez. E se não encerrar, se não quiser a proposta do banco, ali ela se recoloca no mercado de trabalho, já tendo uma noção do que ela vai reclamar judicialmente, e depois nada impede, né, se ela não aceitar a proposta do banco, que ela tente ingressar com o processo judicial. Então, eu acho que é uma ferramenta muito importante. A gente vê muitos bancários de outros bancos buscam a gente, às vezes, querendo um acordo extrajudicial e a gente não tem essa possibilidade. Então, é importante a gente destacar quando a gente pode fazer isso por meio da CCV. E aí, como eu disse, cada caso precisa de uma análise individual. O que, claro, não exime que aconteçam situações emblemáticas que afetem o coletivo, né? Então, como esse foi o caso do Itaú, mas como a gente tem muitas ações coletivas do sindicato que abrangem uma situação específica que afeta todo mundo, né? Ou pelo menos uma grande parcela da categoria, isso pode acontecer também. Mas quando a gente fala de questões específicas, como é o caso adoecimento, assédio, né, são coisas muito individualizadas. Então, eu acho que sempre é importante a gente procurar o jurídico. Às vezes a gente descobre coisas que não sabia, então muitas vezes a gente atende o bancário e ele fala, nossa, eu nem imaginava que isso estava acontecendo comigo, porque era tão normal. Então, ainda que você não tenha vontade de ingressar com uma ação, eu acho que é importante procurar sim o jurídico, se munir do conhecimento para ir tomar uma decisão, né? Doutora, eu tenho que tocar, são dois assuntos que eu tenho que falar bem rápido, que no passado a gente chamava essa atitude, né, porque o processo é aberto, nós chamávamos isso de lista negra e era verdade mesmo. O que deixava a gente mais triste era você levar o boletim informativo na agência e aí você ia lá e colocava um no quadro de aviso. No dia seguinte, você não via mais o boletim no quadro de aviso. Quem será que tinha tirado o boletim de lá? E um dia alguém falou assim, ó, eu estou falando do Banco Bradesco, que eu tenho um pouco mais de familiaridade. Ó, fulana tira de lá o boletim. Falei, mas por que ela tira? Ia lá, colocava outro, no dia seguinte não estava lá de novo. Eu fiquei sabendo que a instituição B, quando recebia lá o demitido da instituição A, o demitido do Bradesco, estou falando do meu banco, a pessoa ligava de lá, olha, estou recebendo aqui o Julião. A mesma pessoa dizia, ih, não pega não, porque ele reivindica umas coisas,
ele não gosta de fazer coisa que o banco manda, ele diz que aquilo não é competência dele, que tem que ser de um outro. Ou seja, ela dava toda a informação negativa daquele colega que tinha sido demitido daqui para outra instituição, e a outra instituição acabava não chamando o Julião. E a gente descobriu meio sem querer que essa persona não grata fazia esse trabalho infeliz, né? E era tão infeliz o trabalho dela que ela acabou sendo demitida e nem procurou pelo sindicato depois que foi, porque ela sabia que nós sabíamos que ela era uma pessoa que não merecia o nosso crédito, o nosso trabalho, o nosso respeito. Aí, de falar de tudo isso, eu esqueci a segunda pergunta que eu ia te fazer, o comentário que eu ia fazer, mas era bastante importante. O que a gente tem que perguntar agora para você? Qual o papel que o sindicato bancário, nesse caso, nesses processos, né? Como é que a gente pode defender o trabalhador? Ou qual o tipo de apoio que a gente pode fornecer para quem foi desligado? Não vamos só falar dos 1.000 demitidos, mas de uma forma geral, a demissão que acaba tirando o chão da gente, né? A pessoa acha que está indo tudo bem e, de repente, demitido. Acabou de assumir um financiamento imobiliário, um financiamento de carro, está com alguém adoecido em casa, né? Esses problemas que a gente adquire porque acha que está caminhando tudo bem e, de repente, vem uma má notícia. Como é que o sindicato pode ajudar? Essa situação do Itaú, né, dessas 1.000 pessoas, afeta diretamente eles, mas indiretamente afeta todos os bancários, inclusive de outras instituições, e arrisco dizer que afeta também outras categorias, porque ela está abrindo um precedente muito perigoso que ninguém quer que se repita. O sindicato é a entidade que cuida da coletividade e é quem vai tomar a frente nos debates e mobilizações que afetam a categoria. Então, de imediato, a gente já viu o sindicato se mobilizando, se manifestando em repúdio, o que é muito importante para demonstrar que há oposição e que os bancários têm suporte nesse momento. Mas, claro, por trás de apenas uma oposição, o sindicato também vai ser a força política que vai falar pelos trabalhadores. Nas próximas negociações, que com certeza isso vai ser considerado, em audiências com o MPT, como eu disse, foi aberta uma investigação e é possível, né, que o sindicato ali de São Paulo, que foi a região mais afetada, tenha, né, que fazer um parecer, se manifestar a respeito nessa investigação do MPT, e com certeza essas decisões também devem reverberar na atuação política dos sindicatos. Mas além de atuar de forma ampla pelo coletivo, o sindicato ele também faz o apoio individualizado do trabalhador que precisa de um suporte ou do dirigente sindical, né, que está ali em diálogo direto com o banco que ele representa, ou com o jurídico. E é necessário que o trabalhador sempre saiba da importância que é ter o sindicato como um apoio imediato nessas situações, não apenas por ter uma estrutura que tem o dirigente, que tem o jurídico, que permite esse suporte, mas também para que o sindicato saiba o que está ocorrendo dentro das instituições, né, Júlio? Para que ele possa de cada vez mais agir de forma rápida, assertiva diante dessas situações, porque se o sindicato não souber, ele não tem como agir. Então, ainda que, por exemplo, você venha até o sindicato, não vá abrir o seu processo com a LBS, a gente tem que saber o que está acontecendo, porque pode ser algo que afeta a coletividade, porque pode ser algo que vai se repetir naquela agência, então é necessário saber disso, né? E também você mencionou, desde 2017, as homologações não ocorrem mais dentro do sindicato, o que, querendo ou não, nos afasta um pouco dessas pessoas que saem, mas isso não significa que a gente não possa conferir essas rescisões. O momento da rescisão é um momento delicado, que abala o psicológico do trabalhador, que gera aquela incerteza, porque você não esperava e às vezes não sabe, são muitos números, né? Muita coisa que está sendo paga ou deixando de ser paga ou descontada. Então, gera muita dúvida, e o fato de não ter a obrigatoriedade legal de fazer a homologação do sindicato
não significa que a gente não possa conferir essa rescisão. Então, também é importante buscar o sindicato nesse momento, para que a gente possa dar um suporte amplo, desde a conferência dos valores que estão sendo pagos, até uma análise jurídica, uma análise de uma situação que possa ser pertinente dentro da região, né, que o sindicato atende, ou para além dela. Doutora, nós, sindicatos bancários de Sorocaba, nós tivemos 4 agendamentos com a FENABAN, o negociador da FENABAN, o senhor Adalto. Conversávamos, então, a respeito dos possíveis processos coletivos que nós entendíamos que poderiam ser dado início por parte do sindicato, e como consta na nossa convenção coletiva, nós temos que dar conhecimento ao banco antes de dar entrada jurídica, uma amarração feita pela FENABAN, pelo próprio doutor Adalto, que é advogado também, e nós tivemos esses 4 agendamentos com ele, e nesses agendamentos eu pedi novamente que os bancos retornassem a fazer a homologação aqui no sindicato, para que a gente pudesse ter um pouco de acompanhamento disso, saber dos desligamentos, das injustiças e tudo mais. Falando de 2017, da falta de homologação no sindicato, isso é uma atitude sistemática, patronal. O seu Michel Temer foi muito parceiro dos patrões. Nessa coisa de não obrigar mais a homologação no sindicato, ele causou o afastamento do trabalhador da sua entidade representativa. Então, aí o bancário não sabe quando ele tem direito, ele não sabe que mesmo depois da demissão ele pode procurar pelo sindicato, ou seja, foi sistemático. Olha, vamos afastar o pessoal do sindicato, porque aí nós vamos enfraquecer o sindicato. Então, nós temos jovens dentro do banco que não querem se sindicalizar. Nós temos jovens dentro do banco que dizem, olha, o meu pai torce para o tal candidato lá e ele não quer que eu me aproxime do sindicato, né? Então, esse afastamento sistemático aumentou toda essa bandalheira que a gente está vendo aí hoje, da população precisar fazer manifestação pública, quando nossos candidatos não estão fazendo o que eles devem fazer lá dentro do Congresso Nacional, seja deputado estadual, federal ou senador. Então, esse afastamento foi um divisor de águas entre o trabalhador e a desinformação. Não tem outra forma de falar. Foi afastar o trabalhador das informações importantes que o sindicato e o seu departamento jurídico têm para passar para o trabalhador. Né? Não diz que quanto menos instruído é melhor a população, porque você vai lá e fala A, todo mundo acompanha o A. Você vai lá e fala B, todo mundo acompanha o B. Né? Eu espero que eu esteja sendo bastante claro nessa minha fala, que eu não quero também desdenhar a memória de alguém, muito embora todo dia a gente lê alguma coisa que é difícil de acreditar. Semana passada, nós tivemos a oportunidade de fazer 2 manifestações aqui em Sorocaba. Uma delas é sobre o Saúde Caixa, que a manifestação era na quarta e o banco tinha marcado uma negociação com o sindicato na quinta-feira. Nosso ponto de vista, você vai fazer uma manifestação quando você tem uma mesa de negociação agendada? É ruim isso, porque você pode simplesmente chegar na mesa e dizer, não, vocês fizeram manifestação ontem, acabou, nós não temos conversa, né? Então, teve a manifestação que alguns fizeram, tivemos a mesa de negociação na quinta-feira com o Banco Caixa, que vai trazer um lucro mais para frente, mas é tudo muito trabalhoso, é isso que o trabalhador funcionário está dentro do banco também não entende. O sindicato não está aqui, levanta uma bandeirinha
e abaixa a bandeirinha. O sindicato continua batendo, fazendo o seu papel. E às vezes demora meses. A PLR levaram anos para a gente conseguir emplacar, né? E o outro banco era o Itaú, que era com respeito às demissões, né, causadas pelo banco. E aí eu tenho que fazer essa pontuação triste, que dentro do banco, do próprio Banco Itaú, alguns colegas diziam o seguinte: olha, não me afetou em nada, então eu não quero que mexa, eu não vou aderir, eu não vou participar, eu não vou. Isso é falta de coletividade. É nisso que o patrão aposta. É isso que o seu Michel Temer plantou lá em 2017. Quando você se afasta da sua instituição representativa, você está passando a ficar leigo dos direitos que você tem. Então, guarda isso que nós estamos falando. A doutora, vou dar um minutinho final para falar, mas você não pode se distanciar da sua instituição representativa, o sindicato, porque o sindicato pode te alertar de coisas que estão fazendo errado e de coisas que você nem desconfia que estava fazendo errado. Um colega falou para mim outro dia: isso é assédio moral? Eu falei dos graves. Ele falou: eu sofro isso todo dia e não reconhecia como assédio moral. Então veja o grau de desconhecimento dos colegas de dentro do banco. Doutora, depois dessa minha fala aqui, que falei muito, eu quero dizer que as perguntas que a gente tinha, eu já fiz para você, mas eu gostaria que você fizesse um fechamento em cima dessa minha última fala e acrescente aí aquilo que você sempre tem, porque eu quero agradecer também todo o seu empenho em colocar os advogados aí da LBS para trazer assuntos aqui para nós. Já agradeci todos eles que participaram, mas agora faço de novo a você, porque sei que você é quem tem dado pauta para que a gente possa trazer o pessoal aqui, os advogados, para poder falar em determinados assuntos específicos. Por favor, fique à vontade, em cima do que eu falei e do que você quiser falar. Obrigada, Júlia. A gente agradece a oportunidade. É sempre muito importante essa proximidade do jurídico com a categoria, né? Muitas coisas são colocadas de lado, a pessoa tem medo, acha que marcou um atendimento com o jurídico, já vai ter que entrar com processo, a gente já vai chegar com o contrato na mão. Não é assim. O atendimento ele estaria aberto para todo mundo como um suporte, né? A ação judicial pode desenrolar daquilo, mas a nossa principal motivação ali é dar o suporte, fazer o esclarecimento necessário. Então, a gente tem os plantões presenciais em Sorocaba, né? Quem tiver dúvida, pode entrar em contato junto ao sindicato para fazer os agendamentos. Como eu disse, eu acho que essas demissões do Itaú, de forma alguma, devem ser celebradas, mas de alguma forma serviu para dar notoriedade a uma coisa que a gente já vem conversando muito dentro do sindicato. Então, essas práticas reiteradas e abusivas do banco, elas precisam ser debatidas para além da categoria, e acho que quando eu falo que furou a bolha, é porque ganhou essa notoriedade, e é importante que se fale sobre, se entenda que isso vem sendo uma coisa que a categoria bancária vem falando sempre, e que bom que agora, pelo menos, a gente vai conseguir uma maior divulgação do que já vem muito sendo debatido nas mesas de negociação dentro dos sindicatos, né? Então, como você disse, às vezes a pessoa fala, não me afetou. Não afetou diretamente, mas afeta a coletividade. A gente não sabe se amanhã o Banco Itaú, ou o Banco Bradesco, ou o Banco Santander não vão usar isso como um exemplo, e é um exemplo negativo. A gente tem que combater isso para que não se repita. Então, é importante falar para que não volte a acontecer, né? A gente espera que 8 de setembro de 2025 e que o desenrolar dele, como essa investigação do MPT e esses debates que vêm acontecendo ao redor dessa data, sejam algo que não se repita. Então, obrigada pelo espaço, tanto meu hoje quanto dos demais advogados. A gente espera vir aqui e poder contribuir muito mais vezes. É tudo que a gente espera, doutora, porque nós trabalhamos aquele rito
diário, né, de bate-meta, não bate-meta, entrega, assédio, adoecimento. Eu tenho hoje de manhã, eu recebi o contato de uma pessoa que diz, eu estou doente, eu não sei o que está acontecendo comigo. Pode ser um sinal de um burnout, né? Eu vou descobrir qual que é o correto, a senhora sabe? Burnout ou burnout? A gente fala burnout, né? Mas pode ser abrasileirada. Tá. Então, burnout, a gente não sabe, pode ser o caso dessa pessoa, mas de qualquer forma nós temos que estar aqui insistente, persistente, resistente, passando para quem acompanha o nosso programa as realidades da nossa categoria. Então, quando você traz para a gente um profissional da sua área e que discute assunto X, Y, Z, para nós é muito importante, porque é uma forma de divulgação do trabalho que o sindicato faz, do trabalho jurídico, que é muito importante, principalmente para aqueles que são leigos no assunto, né? Vou falar de novo. O menino novo fala, meu pai não quer que eu me vincule ao sindicato porque a religião dele fala que o sindicato é do diabo, né? Não é assim. E a gente tem que ouvir essas coisas. Participamos do congresso, de uma conferência nacional, e lá estava dito, olha, vamos apoiar o candidato. E no dia seguinte, 3 pessoas, olha, eu não vou mais me sindicalizar, porque vocês estão apoiando o candidato. Eu falei, meu Deus, nós só dissemos que isso foi tirado lá. Agora, cabe a cada um aqui dentro da cabeça ver o que é que está certo, o que é que está errado, né? Então, nós temos um lado, sim, o movimento sindical tem um lado, o lado do trabalhador, o lado coletivo. Nós não temos o desejo de esparramar fake news por aí e deixar as pessoas iludidas com aquilo que não tem cabimento, né? Falei da conversa, aliás, eu convidei o negociador da FENABAN, o senhor Adalto, para participar de um programa igual esse aqui. Ele falou que ele não tem competência para poder... se ele não tem competência, eu já fui embora faz tempo, né? Mas a gente entende que ele representa ali, como ele diz, 170 bancos. Ele não vai correr o risco de responder uma pergunta do Julião aqui que não cole, né? E aí vai dar razão para o trabalhador, porque o sindicato falou, tal, então não vai dar certo. De qualquer forma, doutora, estamos encerrando o nosso programa. Agradeço muito, com 52 minutos, vai dar 53. Agradeço muito sua participação aqui, a sua boa vontade em estar falando com a gente, viu? É sempre muito importante ter aqui a sua fala, a sua opinião, a sua pontualidade, né, em tudo aquilo que a gente pergunta. Agradeço muito. Com a produção da Ana Fonseca, a direção do Cabé Lopes, um beijo aqui para a Licinha, para a Vitória. A gente está encerrando mais esse programa. Voltamos na segunda que vem, às 19 horas, pelo YouTube, com o programa FalaBAN. Resistente e persistente, sempre. Grande abraço a todos. Tchau, doutora. Boa noite.